Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Fala, batucantes! Eu sou Lucas Ramalho. Eu sou um negro de pele clara, cabelo crespo, piercings e brincos na orelha esquerda, tatuagens no braço esquerdo. Hoje eu tô usando uma camisa preta, uma calça preta, um tênis preto. E tenho um cavanhaque com uma barbicha avantajada, tenho um biotipo magro e tô aqui com ele, que é educador musical, percussionista, baterista, membro fundador do Instituto de Percussão Batucada Organizada, toca com projetos e artistas consolidados da cidade como Carlinhos Veiga, Funkestra, Patu Batê, ele que arrasa tanto nos palcos quanto na sala de aula. Hoje, aqui com ele, Ismael Hatz. Seja bem-vindo, meu E cara. aí, gente, boa tarde. Então, meu nome é Ismael Hatz, eu sou negro, uso dread, tenho cabelo raspadinho, não é estilo Ronaldinho, do lado. Hoje eu tô vestindo uma camisa branca com uma capivara punk, calça preta, tênis preto branco. Eu devo ter mais ou menos 1,76 m. Tenho tatuagem nos meus 2 braços e essa voz estranha, média. Ah, que isso, uma voz de veludo aqui pra galera ouvir. Cara, vou começar te perguntando sobre um assunto que tá mais em voga aqui pra gente, né? Até alguns dias atrás a gente tava em sala de aula junto, Uhum. né? Você na posição de professor, eu ali na posição de aluno. Queria iniciar conversando sobre isso, né? Sobre esse contexto acadêmico, né? O que você tem aprontado aí de massa na academia ultimamente? Cara, ultimamente eu tô fazendo mestrado, né? Lá na Universidade de Brasília, lá no departamento de música. E eu tenho estudado essa relação entre as relações étnico-raciais e a educação musical, mas com foco na formação dos professores, né? Ou seja, dos alunos que estão tendo sua formação inicial na graduação, né? E eu estou observando como é que o departamento opera essas questões, né? E como que os alunos também estão entendendo a sua formação dentro desse contexto contemporâneo, né? Onde o racismo tem sido um dos grandes desafios da sociedade brasileira, né? De lidar, não lidar, mas no sentido de combater mesmo, né? O racismo, que ele opera um tanto de coisas negativas, né? Na nossa sociedade, desde a Sim. desigualdade até o nosso extermínio, né? É. E de onde que parte essa pesquisa toda, né? Esse interesse todo, assim? Quais foram os momentos de reflexão que você falou, caramba, eu preciso falar sobre isso? Uhum. Cara, infelizmente isso, infelizmente também, né? Isso ocorre bem no final da minha graduação, porque assim, eu cresci, morei em periferia a minha vida inteira, Nascido na né? Ceilândia. Eu nasci na Ceilândia, né? E depois, assim, com 6 anos mais ou menos, eu fui para Samambaia e lá passei minha infância, adolescência e parte da minha vida adulta, né? Uhum. Mas eu tive bandas, né, de rock and roll voltadas para essas questões de engajamento político e tal, que era a banda 1004. Mas eu tinha um foco muito na luta de classes, vamos dizer assim, né? Uhum. E no meio disso tudo eu não me entendia enquanto negro. E aí eu pego uma disciplina, cara, no final, assim, da graduação da UNB, lá no FE, que chama Educação das Relações Étnico-Raciais. E aí eu tenho aquele chá revelação, né? É. Quem ministrava a oficina? Aí foi uma disciplina, na verdade, né? Que ela começa com a É, professora Renízia disciplina. Garcia, que é uma dos grandes ícones, assim, Sim. da luta Ela antirracista dentro da também foi um marco universidade. pra mim na minha graduação, Pois assim. é. E aí depois eu acho que é Saulo Souto Pequeno, que era um professor substituto, que ele ministrou, né, a disciplina. E aí, cara, eu fui, a partir das leituras que ele ia propondo pra gente, eu fui entendendo que as coisas que eu passava, o tipo de violência que eu sofria, lugares que eu não conseguia chegar, eu antes achava que era só uma questão de classe. E eu comecei a perceber que, na verdade, tinha uma questão de raça envolvida, Uhum. né? E aí eu comecei a entender qual é o espectro negro dentro da perspectiva da sociedade brasileira, né? E que eu só tinha a ideia de que negro era o negro retinto, por exemplo, Sim.
né? E aí, meio que, no fundo, vivendo uma sociedade racista, você também acaba sendo racista. Apesar de não ter problema nenhum de estar junto, né, da comunidade negra, porque eu nasci na periferia, a periferia é de maioria de pessoas negras, eu não tinha esse entendimento de como existia uma sociedade construída para nos evitar, né? Uhum. Para nos interditar toda a violência policial que eu sofri desde a minha infância, todo tipo de violência que eu tive contato, tinha uma relação estritamente forte com a questão de raça, né? Então, a partir daí, eu começo a mudar a minha perspectiva de leitura de mundo, Entendi. né? Você acha que os estudos de percussão, de bateria, também foram te trazendo uma consciência nesse sentido? Cara, traz, na verdade, uma consciência de brasilidade, mais do que de negritude. Uhum. Sacou? Ainda mais aqui em Brasília, porque eu acho que aqui em Brasília a gente não tem uma formação, por exemplo, igual a gente às vezes tem na Bahia, por exemplo, né? Que a gente tem um envolvimento com a percussão e junto com as tradições que envolve o instrumento também, Sim, né? às vezes chega só a coisa técnica, Exatamente. né? Chega os métodos, né? Chega os discos, chega a parada mais técnica, mas não chega, vamos dizer assim, o creme de la creme, né? Que é Sim, a essência da coisa, né? é, E eu também tive sempre esse cuidado de não ser uma mera caricatura desse lugar também, que rola bastante, né? rola. E aí eu fiquei muito assim, porque como eu venho do universo rock and roll, tocar Uhum. percussão pra mim também foi uma mudança de paradigma assim na minha vida, de eu olhar mais para o Brasil, porque o rock and roll, infelizmente, ele tem preconceito com a cultura brasileira, né? Tem essa coisa da gente hierarquizar as culturas, achar que tudo que vem de fora é melhor, né? Até porque o rock and roll necessita de várias tecnologias, pelo menos na minha época, né? Que a gente não tinha acesso aqui, né? Então sempre o rock and roll gringo ele tá um passo à frente da gente, tá, Sim, sim. né? Mas até porque o rock and roll também não é vamos dizer assim, a matriz, né? Da, da, É. da nossa identidade. E aí eu tinha esse entendimento tosco, assim, quando eu era adolescente, quando eu tava começando a tocar na escola com os amigos, né? E aí teve um momento na minha vida que eu me fechei pra cultura brasileira mesmo. Entendi. Aí a sua graduação foi importante para você Aí quando eu rever uma série de coisas. sim, quando eu cheguei na graduação, eu já cheguei um pouco já aberto para essas questões, né? E rapidão, como é que você chegou na graduação? Porque eu acho que isso é um É, ponto chave para todo sim. percussionista, baterista que se propõe a entrar no mundo acadêmico também. Eu Como é que foi isso chego para por uma você? questão de preocupação com o futuro, cara, assim, de começar a ouvir músicos que eram mais velhos do que eu, falar dessa questão de estarem cansados, dos espaços estarem ficando cada vez mais diminutos para eles atuarem. Porque Uhum. tem essa questão geracional, por mais que você Tem. toque bem, a galera mais nova não vai chamar o cara lá da velha escola pra tocar junto, até porque você já tá num patamar que às vezes a galera que tá começando tem um cachê que é muito diferente do cachê Às vezes não é nem uma praticado. questão de intenção, né? É uma questão de contexto É, de mesmo, né? contexto, não é nem de exclusão, assim, de que, É, né? Porque na verdade quem tá começando olha certas pessoas e cria uma figura até de herói, né? Pô, é. aquele cara nunca vai querer tocar comigo, aquele cara nunca vai. E às vezes o que a gente tá precisando é tocar, É, né? exatamente. E aí eu começo a trabalhar com o Léo, né? Num projeto chamado Faço Cultura, e a gente Léo viaja o Barbosa. Brasil, Léo Barbosa. E a gente viaja o Brasil inteiro, bicho, dando oficina de percussão, assim. Ele num lugar, em outro. E aí foi onde eu comecei a dar aula. Aí eu ia dar aula dentro de universidade que tinha música. Eu sofria Uhum. preconceito por não saber ler partitura, não saber me comunicar com a galera nos termos técnicos, sacou? Então eu tinha uma vasta vivência de gravar discos, mas quando eu chegava na academia, tudo isso era rejeitado. Você chegava num espaço que não era válido a sua experiência. Exatamente. Às vezes até escolas técnicas de música também, mais conservatorial, vamos dizer assim. Eu sofri esse tipo de preconceito, isso me dava medo, Uhum. sacou? Porque eu falava assim, bicho, eu já tô ficando. Passei aqui dos meus 20 e poucos anos, e eu não posso entrar numa fase mais séria da vida com esse tipo de instabilidade, com Uhum. esse tipo de, né? E eu... Só aproveitando para fazer um gancho aqui, Ismo, é, vou te jogar uma pergunta bem aberta, mas para ver Uhum, o que você traz pra gente, assim. Qual que é a importância do ensino de percussão dentro de um contexto formal? Assim, né? Dentro de escolas, de instituições, assim, como é que você enxerga isso? uhum.
Cara, eu enxergo como essa questão, eu acho que é uma grande oportunidade da gente reconhecer a nossa história, a identidade da sociedade brasileira por meio da música, por meio da percussão, né? É uma forma da gente também criar critérios de respeito da diversidade, né? Inclusive religiosa, em vários aspectos, assim. A percussão, acho que a própria música, ela muitas vezes tem um poder de nos ensinar mais do que um livro, às vezes. Uhum. Porque a música, ela traz uma marca de afetividade, né? Porque ela traz essa coisa do relacionamento pessoal, dos momentos, né? Que a gente tá junto com a pessoa, do que a gente tá. E isso gera uma memória muito forte na gente. Então gera um impacto na aprendizagem muito forte, né? Só que infelizmente a percussão, ela muitas vezes não é vista como um instrumento musicalizador, Ixi, verdade. né? Aí todo mundo, por conta dessa nossa cabeça eurocêntrica, aí a gente acha que tudo precisa partir da melodia, da harmonia, né? Desse lugar. E aí a percussão ela fica vista só como assim, ela é um lance para dar o ritmo, Uhum. né? Quanto ela tem toda uma construção social, tem toda uma construção de estrutura musical, de que vem de culturas que a gente não conhece e não reconhece, né? Sim. E aí a gente, porque certas culturas fazem músicas fora desse padrão eurocentrado, a gente desmerece e não considera isso como um conhecimento ou como um meio de musicalizar as pessoas também, né? Então, quando você vai participar da capoeira, por exemplo, quantos percussionistas não saem da capoeira, Poxa, né? tá louco. Então, eu chego na graduação com essa perspectiva e com esse medo, bicho, de... é uma coisa que eu amo, eu não quero que a música vire na minha vida um ranço. Entendeu? Uhum. Porque eu também lido muitas vezes com músicos mais velhos que eles deixaram a música se tornar um peso na vida deles. Então a vida Ah, dos caras é acontece muito, reclamar o tempo infelizmente. todo, né? Os caras ficam amargurados, É. entendeu? Então eu nunca, bicho, até hoje, graças a Deus, eu nunca saí de casa pra ir matar um cachê. Uhum. Aí o que que eu falo assim de matar um cachê? É É você, bom explicar essa expressão pra galera, entendeu? assim. Então o que que é o lance da minha perspectiva de matar um cachê? É você não ter compromisso nenhum com o trabalho da pessoa e você fazer lá e tá doido pra ir embora e tá pensando na grana. Uhum. Entendeu? Então sempre eu tento me envolver com o trabalho das Você vira pessoas. um robô ali, né? Exatamente. Cumprindo uma função meramente isso e pronto. Exatamente. Então eu sempre me policiei para não estar nesse lugar, porque eu acho que quando a gente vai envelhecendo, essas coisas vão tornando verdades em nós, e aí a gente começa a desmerecer quem tá chegando, né? Começa a taxar, a criar estereótipos assim de que esse garoto é ingênuo, sendo que eu passei também por esse processo, entendeu? Sendo Uhum. que, né? E é normal, Sim. sacou? Então eu não gosto de me colocar nesse lugar da voz da experiência, por exemplo. Né? E isso tem sido muito legal, porque eu tenho tocado com os meninos do Aquiuna, né? E eles Hum. é uma geração 10 anos mais nova do que eu, bicho. Hoje eu tô E com os meninos são 42 anos. criativos. Não, eles É, são músicos fenomenais, assim. é. Inclusive, são moleques que eu amo mesmo, assim, e são meus amigões. E eles me dão um novo vigor, Fala entendeu? mais um pouco sobre isso, sobre esse encontro de gerações, porque eu acho que isso é uma coisa legal, que eu acho que pouca gente fala, inclusive, Uhum. né? Porque a gente vai convivendo no mundo da música, né? Uma galera nova vai chegando, às vezes a gente às vezes a gente tem a oportunidade de tocar com alguém que tá há muito mais tempo, assim, né? O que que você tem pensado sobre esse cenário de uma forma geral? Então, ao mesmo tempo que ele é assustador, ele nos revigora a partir do momento que você esteja aberto para aprender coisas novas. Uhum. Entendeu? Tanto com Então, quem tá há mais tempo, quanto e com quem conto com tá quem tá chegando, né? chegando. É. Sacou? Então, por exemplo, eu toco com Carlinhos Veiga, que ele já é um saxagenário, vamos dizer assim, né? Uhum. E, putz, ele tem uma carreira muito estabelecida de mais de Formidável. 30 anos, assim, de carreira com a música. Então, o cara tem uma caminhada e a banda do Carlinhos foi a minha escola. A partir do Léo Barbosa, ele foi me ensinando a tocar e tal. E eu já tive a oportunidade de aplicar, porque na minha vida foi assim, bicho. Na música, eu sempre troquei o pneu com o carro andando. Eu nunca tive tempo de parar para Que estudar, loucura. eu já comecei a tocar profissionalmente tarde, perto dos 30 anos, entendeu? Sim. E aí eu desisti de uma par de coisa para me dedicar à música, correndo um super perigo de me perder, assim, de o que que eu vou fazer, né? Minha mãe ficou maluca na época, inclusive, né? Então, o Carlinhos foi essa escola que me deu a substância de me colocar numas coisas que eu tinha que resolver, shows grandes que eu tinha que tocar, bicho, Sim. e mostrar que às vezes o Léo não podia, ele falava, bicho, toca aí, eu tinha que me virar pra aprender.
E aí eu chego com os meninos do Akiuna, é uma outra perspectiva, é mexendo com tecnologia, é uma forma de tocar percussão É uma diferente, forma de pensar a música é uma forma diferente, de né? pensar a música diferente, são músicas mais curtas, né? E, mas muito dançantes, e tem uma linguagem que me lembra muito de quando eu comecei a escutar música, quando eu morava na Samambaia, eles são de Sobradinho. Então a gente tem várias coisas em comuns, assim. Então É eles. engraçado isso, né? Porque, por exemplo, a gente que está inserido nesse contexto do Distrito Federal, né? Às vezes a gente foca muito no plano piloto, até por uma questão econômica Uhum, e afins, né? Mas tem muita coisa rolando, pra caramba, né? Eu bicho. diria que tem muito mais coisa e talvez mais interessante do Sim, que no plano pra piloto, né? caramba, bicho, pra caramba. E sempre foi assim, cara, Sempre foi assim. né? Então, e aí eles me trazem essa coisa assim de eu chegar e me relacionar com eles e parar, bicho, pra ouvir e ver assim, como é que vocês querem que eu toque isso aqui? Você entende, Uhum. assim? E aí eles terem uma visão da percussão dentro da música diferente do que eu já tive, assim. E eu ter que reaprender a tocar algumas coisas. Sim, Por exemplo, não pensar em padrão, por exemplo. Pensar em timbre, sacou? Pensar mais melodicamente quando for tocar, né? Eram coisas que já estavam estabelecidas dentro de mim, mas que tem certos trabalhos que não te levam para esse lugar, sim. entendeu? Então, geralmente, quando a gente trabalha assim com percussão, a gente fica muito nessa coisa assim de tem um certo purismo, né? De, pô, vou tocar aqui o baião. E aí você obedece aquele padrão do jeito que ele é e Sim, você aplica em todos os discos que você vai tocar, você... Né? E ter o contato com a música instrumental, porque eu também estudei no Clube do Choro, me trouxe essa coisa de observar a melodia do que tá acontecendo, mas eu só conseguia aplicar naquele lugar e naquele contexto. entendi. Entendeu? Quando eu ia para outro lugar, eu ficava perdido. Então eu via assim, ó, alguns percussores tocando, tipo Felipe Roseno, Ricardo Braga, Uhum. né, que são uma das minhas referências assim. É, e os caras tocando solto pra caramba, eu não entendia, E bicho, por criando quê? coisa pra Criando caramba, coisa né? pra caramba. Eu falava, de onde é que os caras tiram essas ideias, né? De onde que. É. E aí também eu tive a oportunidade de sentar com esses caras, conversar. E eles me contarem assim, uma vez que eu trouxe o Felipe Roseno pra fazer uma oficina aqui em Brasília, ele tava gravando o disco da Elza na Sim, eu época. acho que eu até tava presente nessa E aí ele oficina. me contando como é que foi o processo de gravação. Então, numa conversa assim, opa, peraí, você tem uns insights, né, Abre bicho? muito, Abre né? muito, né? Então, com os meninos tem sido assim também. Então, eu sempre fui muito respeitoso nesse sentido, assim, de, ao mesmo tempo também de ver quando eles estão errando, de falar assim, não, bicho, não é assim. É melhor vocês pensarem assim. Uhum. Então, é uma troca de experiência, sacou? É, equilibrar também, né? Porque querendo ou não, você chega com uma experiência Exatamente, que você exatamente. mesmo não pode ignorar, né? Sim. A gente é sempre resenha o tempo inteiro, né? Mas eles sempre foram muito assim. Eles me chamam até de professor, não sei o que, alguns deles, né? E porque eu tenho também esse lance professoral de carinho mesmo, de bicho, eu não quero ver você quebrando a cara. Justo. Vamos por aqui, que eu acho que vai dar mais certo. Pô, horário de ensaio, bicho, ensaio é ensaio. A Uhum. gente chega no lugar pra ensaiar é pra tocar música, não é pra tirar música, entendeu? Sim. Essas paradinhas Faz toda a assim, diferença. faz toda a diferença. E aí eles foram sacando que o próprio mercado vai meio que te dando uma cercada. Sim. E o lance da idade também, a gente vai ficando mais velho e vai vendo que o tempo, bicho, o valor do tempo, ele vai mudando, entendeu? Quando a gente é mais moleque, a gente tem essa coisa do tempo mais de resenhar, fazer um ensaio mais longo, Uhum. de 3 Da horas. vivência, É, chegar a um resultado, né? exatamente. E aí, como eles também já meio A coisa que. vai mudando, né? Exatamente, bicho. As perspectivas. Então, principalmente o João Mansur, né? Quando ele começar a trampar com outros grupos, ele virou produtor musical. E ele começou a falar: peraí, bicho, eu tenho que também cuidar do meu tempo. E aí isso foi mudando a nossa dinâmica de trabalho, assim, né? E foi muito legal, bicho. Então, essa experiência para mim, com a nova geração, tem sido excelente, assim. Essa final de semana eu tava no Latinidades com a Isa Marques, por Olha exemplo, né? só. Então, pô, ela deve ter, sei lá, quase 20 anos, mas eu devo ser mais velho do que ela, entendeu? Entendi. E eu muito feliz e muito me sentindo privilegiado de estar ali com as meninas, as Margaridas fazendo back vocal, sacou? Então são pessoas que eu tenho admirado musicalmente, sacou? E aí e elas me dão uma resposta super positiva sobre o meu trabalho, eu fico feliz, cara. E eu acho que essa tipo de ponte é super importante, porque retroalimenta a nossa alma, assim, de falar, pô, eu tô num Uhum. caminho que é certo, que é correto, sacou? E eu vou seguir nele sem medo de Pô, ser feliz. bacana. Isma, tem uma pergunta que com o passar do tempo ali, eu fui fazendo as entrevistas, eu deixei de ser muito fã dela, mas eu acho que ela se encaixa muito no seu caso,
né? Porque você é um cara que passa bastante pela academia, tem bastante uma coisa, não só essa coisa do professor, mas uma coisa política também, no seu jeito de pensar, de enxergar a percussão. Então, eu acho que a partir disso eu te pergunto, eh, quais referências que você tá tendo agora? O que que você anda escutando, Uhum, né? O que que tem te norteado, assim, né? sim. Cara, pior que eu escuto tanta coisa, Lucão. Ultimamente eu tenho, assim, escutado muita coisa dos anos 70 da música brasileira, assim, né? Então pega aqueles discos do Erasmo Carlos, porque eu não curto só os percussos, né? Uhum. Mas eu gosto do- dos, dos guitarras da época, sacou? Tem aquele disco da Gal também, dos anos 70 que eu não vou me recordar o nome agora, que eu vou meio que montando playlists, né? Sim. E eu gosto muito das coisas da Montal, sacou? Então eu escuto muito Shug, James Brown, sabe? Muitas coisas assim ali dos anos 70. Gosto pra caramba dos anos 80. Aprendi a gostar, sacou? Dos anos 80. Então, Elba Ramalho, os discos dela dos anos 80 ali, bicho, Djavan pra caramba. Essa Gosto galera foi muito. abrindo caminho, né? Bicho, Gilberto Gil, tudo assim eu escuto, sacou? Então hoje eu tô um pouco ligado nas coisas novas. As coisas novas que tem me atraído tem sido mais no hip hop. Uhum. Por exemplo? Que aí, pô, é o Dom L, né? O próprio Mano Brown, né? Uhum. É, o Racionais que eu escuto desde criança. E o que que te chamou a atenção nessa galera? Ah, bicho, o Racionais, ele foi, foi a medida. Como é que eu posso explicar isso? Quando eu escutei Racionais, bicho, eu entendi. Porque assim, eu tava na minha vida morando na Samambaia, envolvido com Uhum. tanta violência, eu tava quase indo pro crime quando eu era moleque. E aí, porque existia um tipo de rap que se fazia na minha época, era um rap mais gangster, Uhum. que ele cantava essas coisas mesmo de ocupação de território, sabe? Lance de gangue mesmo. Então, na minha rua tinham muitas gangues, né? E o rap era meio que a trilha sonora desse estilo de vida. E eu não tô culpando o rap com isso, não, porque eles estavam cantando a realidade Sim, daquela tem época, todo. entendeu? É o Só, contexto da época. exatamente. Só que quando você tá envolvido nesse meio, você vai achando, cara, você não tem outras referências, você vai achando que a vida é aquilo ali. Sacou? E você vai meio que naturalmente, né? Principalmente assim, eu tive uma base familiar muito sólida, assim, meus pais, né? Uhum. Então, eu ainda tinha, assim, a orientação deles, mas outros amigos que não tinha, bicho, que a mãe tinha que sair, era mãe solo, e eles eram criados na rua, então eles tinham essa dificuldade entre o certo e o errado, a lei da sobrevivência, sacou? Do mais forte. Uhum. E aí, eu vinha entendendo aquilo aí, quando eu escuto Sobrevivendo no Inferno, bicho, eu começo a entender que, bicho, eu não quero essa vida pra mim, sacou? Eu tenho um choque de realidade, assim. Aí Sim. eu começo a entender que a escola é importante. A partir do Racionais, bicho. Eu não sei explicar muito bem como Como isso. que o A Como chega no B, mas exatamente, bicho. chegou. Mas chegou, velho. Então, a partir dali, eu comecei a entender que a sociedade fazia uma leitura de mim diferente. Uhum. Aí eu comecei a ficar mais sensível com as coisas da sociedade, né? Com essas paradas social, a olhar o jornal de maneira diferente, sacou? Só ouvindo Racionais. Sim. Entendeu? Então, na escola eu ia me aproximando de pessoas que também estavam mais envolvidas com a arte. Aí minha mãe, ela sempre me colocou para estudar fora da Samambaia. Sim. Então, teve um período da minha vida que eu estudei aqui no Plano, eu fiz a quarta série na 304 Sul e a quinta série na 103 Sul. E aí eu fiz a terceira série em Taguatinga. Aí eu Caramba. vim para cá, depois eu voltei para Taguatinga Ficou e foi até rodando. o ensino médio. Que aí foi onde eu comecei a ter contato com a música. Sacou? Eu tive aula de música na escola com o professor Edgar, que foi um cara que me abriu a cabeça, assim. Aí que despertou? Meu pai já tocava, né, em casa. Meu pai é violonista. Mas eu sempre gostei de futebol, bicho. Então meu pai tocava, eu não tava nem aí, mano. Eu queria saber de futebol, mas eu adorava ouvir música com meu pai. Entendi. Então meu pai era aquele cara que ele chegava em casa, comprava um disco, na época eu peguei vinil ainda. E minha família é de base cristã, então lá em casa tinha só música de igreja. Sacou? Mas tinha umas Mas músicas já muito tinha umas diferentes, bateria assim. pegadas, umas coisas Sim, ali. já tinha. Na época dos anos 70 tinha uma música que era considerada assim, música cristã brasileira, que ela era muito focada em Beatles, onde era um movimento assim de jovens da igreja que estavam buscando uma certa brasilidade, Ah, legal. entendeu? Então, assim, tem. Até o Ed Mota fala um pouco
do Vencedores por Cristo, tinha uma outra banda que chamava Grupo Elo, que aí os caras têm um lance meio montal, assim, tem um lance brasileiro, era uma busca de uma identidade para, vamos dizer assim, para teologia brasileira, assim, né? Bacana. E aí a música era meio que o baluarte desse movimento do qual o Carlinhos Veiga também, que eu toco, ele fez parte desse movimento também. Então tem um ícone, depois se vocês quiserem conhecer, que é o João Alexandre, por exemplo, que é um puta violonista, assim, sacou? Toca pra caramba mesmo. Saca de harmonia pra caramba e tal. E aí o meu pai sempre ouviu essas coisas, entendeu? Aí tinha um grupo Legal. Rebanhão, que era um grupo de rock and roll, que era meio Raul Seixas, um lance diferente assim. E meu pai tomou uma disciplina na igreja porque foi no show desses caras, que era Cara, muito moderno pra época, entendeu? entendi. Aí minha mãe, ela sofreu sanções na igreja também por ter cortado o cabelo. Olha Ela só. foi expulsa, na verdade. E aí tudo aquilo ia me marcando, entendeu? Então, à Sim. medida que eu ia crescendo, essas coisas foram meio que ressignificando. Toda experiência que a gente passa, ela reflete diretamente na nossa Exatamente. formação, né? Então eu olhava para meus pais e via eles como transgressores, bicho. Que loucura. Entendeu? Mas transgressor no sentido assim de que, Sim, pô, eles sim. não abriram mão das verdades deles, não. Sacou? Então essas coisas meio que ficavam guardado comigo, assim. Minha mãe Foi uma chega. coisa que você aprendeu com eles. É, Você carrega exatamente. hoje. Que eu carrego hoje, entendeu? E talvez tenha sido assim acendeu a centelha, assim, entendeu? Uhum. Então eu sempre vi o corre dos meus pais, bicho. Meus pais sempre trabalharam em mais de 2 empregos quando eles eram pequenos. Então a gente era criado muito com a minha avó, e era aquela primaiada, bicho. Tendo que. Imagina. Aquele rango é meu, brigando por comida, tá ligado? Né? É. Aquela coisa maluca, assim, e a gente se amava, brincava pra caramba com poucos recursos que tinha. Mas, por exemplo, eu vi a minha primeira morte, assim, o contato com a violência, eu tinha 6 anos, bicho. Eu vi o cara tomando tiro na cabeça, entendeu? Na frente da casa da minha Putz, tia, caramba. entendeu? E aí era muito legal, porque o bicho, isso foi até na Guariroba, e era um cara que era um jeito diferente de andar, malandro de ser, né? Jaquetinha de couro, calça jeans, tênis M2000, camisa meio polo, sabe? Eu me lembro muito bem, assim, e eu adorava conversar com ele pelo portão da minha tia, e eu tinha saído com meu pai, quando a gente chega, o corpo do bicho tá lá na frente da casa da... Então eu já Como comecei é que não ali. marca, né? Exatamente, bicho. Então, quando eu escutei o Racionais, essas memórias, elas foram sendo ressignificadas. Só que eu falei, bicho, tem a ver com aquilo que eu vi quando eu era moleque, sacou? Legal, Isma. Pra mim, você tá criando o campo, assim, tá contextualizando pra eu poder já lançar a próxima pergunta, Uhum, que é um ponto que eu quero chegar, assim. Eu comecei falando sobre esse contexto acadêmico, né? E aí eu vou até abrir para o público, né? Você é um cara que eu comecei a readmirar, né? Porque eu já te admirava como um grande percussionista, um grande baterista, mas tendo a oportunidade de ter aula com você, eu olhei assim, caramba, que legal. Várias reflexões, né? Que estão vindo assim sobre sociedade de forma geral, sobre raça de forma mais específica, né? E eu fui percebendo que eu olhei assim, cara, isso vem de algum lugar. E agora com uhum, essa entrevista eu tô olhando assim, caramba, então vem de várias situações assim. E é aqui que eu te pergunto, né? Qual a importância, por exemplo, de um professor de universidade falar sobre essas coisas, né? uhum. E dentro disso, né? O seu caso especificamente, né? Você que teve essas vivências todas, né? Você, Ismael Hatz, qual a importância de ter um Ismael Hatz dando aula dentro de uma universidade? Uhum. Cara, tiro assim pelos professores que eu tive contato, que são pessoas negras, né? Que é, no caso, a Renísia, o Nelson Inocêncio, que ele é lá das visuais, que foi um dos caras que foi pra Durban, inclusive, e é um cara muito articulador dentro do movimento negro na Aham. cidade. Eu meio que busco me espelhar nessas pessoas, né? E ter uma pessoa, não sei se falando assim de mim, porque é uma experiência diferente, assim. Eu não consigo me colocar como uma experiência dentro da academia, porque eu só tive essa experiência de dar essa disciplina para vocês, entendeu? Ah, mas eu Mas eu posso acho dizer que que, fez toda a diferença ali. pô, Eu, Lucas Ramalho, digo que o departamento tava eu precisando. fico feliz, cara. Então talvez eu seja uma semente que possa estar sendo lançada ali e que no futuro possa se desdobrar em outras situações das quais eu não consigo mensurar, entendeu? Mas eu acho importante ter um departamento
que eu acho que isso vem pela luta do movimento negro, obviamente, né? E junto com seus saberes mobilizados na sociedade, do qual ele coloca a universidade eh, dentro de um compromisso ético para lidar com essa situação, Sim. entendeu? Então, ele provoca o Estado e, a partir do Estado, ele provoca outras instituições educacionais e tal. Então, dentro da universidade, tem uma figura, talvez como eu, dando aula, ou como tantos outros professores negros que estão lá na UNB, cara, é justamente da gente trazer esse olhar diferente que o negro tem mesmo, da sociedade Sim. brasileira, né? Que De muitas vezes vivências... que é o que a gente não encontra. Não encontra, cara. São de vivências silenciadas mesmo, ou então Sim. menosprezadas, né? Ao ponto das pessoas não entenderem os gêneros musicais dos quais a gente se curte, que é o rap, Que às tá vezes aqui o do lado, funk, né? que tá aqui do lado. Você vai 15 minutos aqui, você chega ali na Estrutural, é uma realidade impactante de pessoas que gostam de músicas diferentes, né, bicho? De que... E aí, muitas vezes a gente chega nesses lugares querendo empurrar, às vezes, um Chico Buarque, um Caetano, né? Sim. Como se... E como é que funciona, né? Como é que vai funcionar, né? Você É. chegar dessa forma, né? Então, Sinceramente. é o lance do elitismo, né? Então, é da gente quebrar primeiramente essa questão do elitismo, desse pensamento branco mesmo que existe dentro da música, principalmente, pelo fato dela ser conservatorial pra caramba, né? Sim. Então, a gente começa a ter oportunidade de trazer outras realidades das quais a universidade muitas vezes não consegue dialogar. Sim. Só que esse trabalho também, ele precisa ser feito com muita seriedade, bicho, sem romantismo. Demais. Sacou? Demais. Porque tem muita gente que pauta essas questões e pautam de uma maneira assim Superficial, né? superficial, ingênua, né? Ao ponto de, por exemplo, muitas vezes eu ser taxado por certos artistas de não ser preto o suficiente para tocar com certas pessoas, sacou? Nossa. Então, Entendo. então rola isso no nosso meio, né? Sim. Esse tipo de preconceito e de discriminação racial, Sim, que né? Ou de loucura. achar porque eu não tenho vivência de terreiro, eu não sou um percussionista que aí a É. gente tá criando outro tipo de estereótipo, um outro tipo E de a gente tem uma situação. diversidade absurda, né? Exatamente. Não só dentro da percussão, mas dentro da música, de quem executa, de quem escuta, né? É meio doido, assim, É. quando a gente encontra essas barreiras. Então, só para fechar, com todos esses professores que eu falei, o Nelson Inocência, a Norman também, que é uma outra pessoa, todos esses professores que eu tive aula, bicho, eles levaram muito a sério o debate sobre essas questões, Sim. sabe? E tem que levar mesmo, né, bicho? E sempre buscaram falar com a gente de uma maneira muito profunda, assim, demonstrando que isso impacta a nossa vida. Entendeu? Então, eu tenho refletido como que o racismo impacta a nossa forma de trabalhar. Às vezes a gente não está em certos trampos, não é porque a gente não é um bom percurso, às vezes é porque as pessoas consideram a nossa estética feia, Sim. entendeu? Ou considera a gente como um músico inferior porque a gente toca em certos outros tipos de trabalho. E é muito fácil isso cair num lugar velado, né? Total. E Ninguém aí, vai falar ninguém com vai falar todas as nada, letras cara. Ninguém isso. vai falar. Que aí esse é o pior tipo de preconceito. O preconceito racial é isso. É o não dito. Eu acho que é a pior coisa, porque a discriminação racial é aquele que a pessoa te xinga, né? Te coloca, te discrimina, te subjuga, mas ela é transparente, É. entendeu? Que é uma violência, eu não estou justificando, Mas uma coisa é você né? Mas lidar com você já tem isso que tá nítido ali na sua frente o que Exatamente. é. Você já sabe, a É. extrema-direita, por exemplo, hoje em dia é bem craque de fazer isso, assim, Sim. né? A gente teve esse caso agora da Erika Hilton agora, né? Com aquela Fontinelli e tal. Que ali Aconteceu. você vê a discriminação racial nu e cru, assim. Escrachada. Entendeu? Que pra branquitude é como se fosse uma opinião, né? Enquanto é uma violência, sacou? Que ela começa simbólica e termina numa violência física, Sim. entendeu? Pelas forças do Estado. A polícia, por exemplo. Uhum. Entendeu? Porque se naturaliza tanto, né? E subjuga tanto aquilo que nós somos, ao termo de inferiorizar a nossa identidade, que a nossa morte ela não afeta as pessoas. É como se fosse um destino natural, Que loucura, né, bicho? entendeu? Mas é a realidade. E aí É o a que tem aí sociedade... hoje, né? Exatamente. Então a sociedade, a criança pode tomar um balaço de bala perdida aí, e aí a mídia fala uma vez, duas vezes, E acabou, valeu, velho. Valeu, falou, vamos falou, pra próximo, próxima. entendeu? E assim vai, porque vão naturalizando a nossa morte. Agora, quando morre uma pessoa branca, ou ela fica aí sendo discutida, sendo É, pautada, né? anos, né? Entendeu? E aí, então essa violência simbólica, ela escala para uma violência física
naturalizando esse tipo de violência. Então, eu vejo que o discurso dentro da música, ele tem um pouco disso da gente, por exemplo, vai ter uma aula X e aí tem professores que vão querer criticar o rap, ou funk, seja lá outro sertanejo, outro estilo de música, como se aquilo fosse a não música, né? Fosse um Uhum. subgênero. Só que quando você trata a música dessa forma, você também está tratando das pessoas, porque a música não é só o som por si. Existem pessoas que trabalham em torno daquilo ali também, né? E E ganham sua pessoas que vida, que consomem também, consomem né? também, né? E aí quando a gente trata a música ou a crítica com esse tipo de leviandade, a gente também vai naturalizando também o tipo de violência que essas pessoas recebem. Então é tipo assim, é o cara comprar um drone pra jogar bomba no baile funk e a gente achar que, beleza, se estivesse no teatro vendo uma bossa nova, não ia passar por isso, É. entendeu? Da gente achar natural o policial entrar no baile funk e sair atirando em todo mundo, aí se não tivesse escutando essa música aí, né? Isma, e refinando aqui um pouco, para os percussas, para as percussas que estão escutando o podcast, qual você diria que é a responsabilidade que a gente tem e quais ferramentas que a gente tem, o que está à nossa disposição, né, para a gente combater esse cenário de discriminação racial? Cara, eu acho que a primeira coisa é a gente passar pelo processo de letramento racial mesmo, né? A gente entender que o processo de letramento racial, ele é contínuo, só acaba quando a gente morre, né? E eu acho que é muito importante a gente entender como que o racismo opera a desigualdade na nossa sociedade. E como através, por exemplo, da música ou tocando uma percussão, porque eu acredito, por exemplo, que a percussão ela é um instrumento de resistência, sacou? Muita gente que tocava percussão foi preso, entendeu? Sofreu violência, Torturado, torturado, assassinado, tem assassinado, registro. mulheres estupradas, Uhum. entendeu? Então, a gente, quando eu vou sempre nas escolas e vou conversar com os alunos, principalmente alunos de ensino fundamental e médio, eu converso sobre essas questões. Bicho, isso aqui você acha que tem essa questão que é maneiro de mexer a bunda e até o chão, da gente tirar uma onda, ser marrento, mas vocês têm que entender que isso aqui também é resistência, não é só entretenimento. Sacou? Isso aqui Uhum. é que possibilitou você, de alguma forma, estar aqui tendo esse espaço, acesso à educação. Mesmo Sim. aí de uma educação que é feita para não funcionar, né? É uma educação que é assim, o negro, ele tem um lance, assim, de... A gente lutou a história inteira, bicho. Desde a época da escravidão, a gente sempre foi resistência o tempo todo, sacou? A gente acha Sem que... parar. Sem parar, bicho. Sem parar um segundo que Entendeu? fosse. E, e aí, quando a gente consegue ter acesso a alguns direitos, esses direitos, eles são colocados, postos pra gente de maneira desqualificada e degenerada, assim. Então, a gente tem uma escola hoje que ela recebe grande parte da população negra, mas é uma escola sem qualidade, Uhum. sacou? Uma escola que sacaneia os professores, entendeu? Coloca o professor numa situação insalubre para trabalhar, sacou? Ele não entende a inclusão e a permanência desses alunos nesse espaço. Entendeu? Então a gente continua sendo sabotado de alguma maneira. Enquanto isso, a É. escola de qualidade ela está sendo financiada. Então, quem tem grana é que vai ter acesso a ela. Aí quando a gente propõe as cotas, a galera acha horrível, porque, Ixi, aí entendeu? viram toda uma Exatamente. discussão, toda Então, uma tempestade. então porque elas não entendem esse processo, sacou? Histórico Elas de. não vivenciam muitas vezes, né? Exatamente. Então a gente não sabe mesmo como é que o racismo estrutura a desigualdade no nosso país. Se É. perguntar para qualquer negro, ele não vai saber responder essa parada, entendeu? Talvez ele vai saber responder em cima, assim, dessas coisas de que são mais táteis, assim, de... É Ah, só, porque as pessoas me discriminam porque eu sou preto. só que isso tá em tantos lugares que é difícil dar conta de tudo, Sim. né? Só que o racismo é para além da questão epidêmica. Ela é uma estrutura política, entendeu? Construída na sociedade por uma elite da classe dominante que ela até hoje continua na nossa sociedade desde a época da abolição, entendeu? Então, parte da sociedade, se ela entendesse isso, que essa classe dominante ela permanece até hoje na sociedade sabotando 56% do país, né? Que somos nós, negros, que representamos. Então a gente tem 56% da sociedade sendo prejudicada. E isso traz Tá um problema louco. econômico, Com certeza. sacou? E E ninguém consegue ver isso, né? assim, é porque é muito minucioso e o racismo ele é uma tecnologia muito sofisticada, Uhum. entendeu? E aí as pessoas, pelo fato da gente ter esse processo de inferiorização da nossa capacidade de poder fazer as coisas, sendo que a gente é sabotado o tempo inteiro, então as pessoas entram com esse discurso meritocrático para deslegitimar, por exemplo, as leis de cotas, entendeu? Os direitos que a gente foi adquirindo
durante a nossa luta, sacou? Colocando a gente como se fosse inferior, não, quem tem acesso a... Mas o branco, quando chegou aqui, ele já teve política pública para acessar a terra, Sim, entendeu? O Estado chegou a pagar a escola particular para os caras não, botarem seus com filhos, certeza. entendeu? E entre tantas outras coisas. Então, se a gente não tivesse entendimento, a gente vai ficar discutindo, bicho, se falar criado mudo é correto ou não. Aí, nesse lugar, é que a luta antirracista fica frágil. Entendeu? Porque aí a galera vai falar, pô, isso é um mimimi, velho. É, Entendeu? Porque tá para além da questão da cor da pele. É uma questão política e é estrutural amplo. dentro da sociedade brasileira, entendeu? Da qual nós não temos acesso. Então, por exemplo, talvez eu esteja finalizando a pergunta anterior agora. Então, eu estar dentro daquela universidade falando sobre isso, da forma como eu falei para vocês, é tentar abrir os olhos para essa realidade, de falar assim, bicho, isso acontece por isso e por isso. Não é porque o cara tá falando criado mudo ou tá falando, Sim. entendeu? E isso foi o que mais É me mais fez brilhar. complexo. Isso fez me fez os olhos brilharem, Isma. Porque eu olhei assim, caraca, o trabalho do Isma ele tá conseguindo setorizar, ser didático com cada coisinha ali, sabe? Que eu acho que eu particularmente eu julgo estritamente necessário para a formação de qualquer pessoa que se propõe a trabalhar com música no Brasil. Uhum, Por mais que você trabalhe com rock, né? A gente falou muito sobre rock, sim, sabe? Ou algum gênero que não trabalhe tanto, né? Essas questões raciais, mas é importante, sim. é necessário, né? É... Enfim, e eu deixo isso público, assim, sabe? Porque eu vejo muita beleza na sua pesquisa e no seu trabalho. E eu vejo como que é necessário a gente estar falando sobre isso. Eu fico até feliz que muitas vezes, tendo contato com as coisas que você tem produzindo, eu olho assim, cara, não tô maluco, né? E tipo, Não, sabe? obrigado, cara. Aí, Isma, infelizmente, a gente tem uma questão de tempo aqui, a gente tá chegando Uhum, finalmente. Mas eu queria lançar uma pergunta que a gente tem feito para todo mundo, assim, tem vindo respostas bem interessantes, mas fique livre para responder da forma que você achar melhor. claro. Que é, qual conselho você daria para quem tá entrando nesse mundo da percussão agora, né? Uhum. Entrando, se aventurando, batucando, seja como hobby ou querendo entrar mais no campo profissional, o que você Sim. diria para essa galera? Cara, acho que a primeira coisa é a gente entender que música é relacionamento também, né? E aliado a essa questão, a gente precisa estudar e levar a percussão a sério. Porque a percussão, pelo fato dela ser um instrumento, assim, muito acessível, né? Tipo, você senta no carrom, Já são de sonhos, né? repente, né? Ah, Você faz ali um tum, pá, você já tá conseguindo fazer um tipo de acompanhamento. E a gente menospreza, muitas vezes, o instrumento, o universo da percussão, pelo fato dele ser acessível, entendeu? E a gente achar que, pô, às vezes o cara, pra tocar uma música na guitarra, bicho, ele precisa de 3 meses, ou no violão, né? Ele É. precisa pelo menos ali de 2 acordes, e além do acorde tem que ter mão direita pra fazer, né? Pra fazer o acompanhamento e tal. E eu acho que é a gente olhar pra percussão e observar o quão ela é fantástica. E ir atrás de professores na cidade, tem um monte, tem você, tem eu, né? Tem tantas. Tem a Larissa, né? Hoje a Larissa Fala. não deve dar aula mais, né? Ixi, o Larissa não tá nem na Nem cidade na mais. cidade mais, né? Passou por aqui, quem não conferiu vai lá no Mas episódio tem dela que tanta a gente gente fala sobre bacana, isso. né, bicho? Tem o Léo Barbosa, Carlos Piau, assim, a cidade hoje em dia tá recheada Tem de... opção, né? Tem Com gente opção, fazendo bicho. trabalho É, competente, né? exatamente, fazendo trabalho competente. Tem grupos de percussão, coisa que na minha época não tinha. Lá na UNB mesmo tem uma roda de choro que acontece, eu acho que os caras se encontram lá toda segunda. E eu acho que o Edson Arcanjo vai começar a fazer também uma disciplina de roda de choro lá e de Um samba. grande abraço pro Edson Arcanjo, meu orientador de TCC. É, ele Você é um lindo. é um cara fenomenal, assim, né? Eu sou fãzão dele enquanto músico e pessoa. E eu acho que hoje a cidade ela tá bem servida, sabe, cara? De, Sim. de, de uns 20 anos pra cá, eu comecei a tocar mais ou menos em 2007, né? Léo Barbosa foi meu professor, Uhum. né? Um cara que eu devo muito a ele. E ele foi me ensinando essas coisas, Digo cara, mesmo. como se portar profissionalmente, chegar no horário, sabe? Chegar no ensaio com tudo esquematizado, né? Não achar que percussão é improvisar o tempo inteiro. Improvisar, inclusive, no sentido, assim, de você propor ideia, sabe? Sim. Tipo assim, você tocar uma parte A, tocar uma parte B, voltou pra parte A, você sabia que naquela parte A tem essa levada X, que Sim. ela pertence àquele lugar. Você pode até fazer
né? Você passa Que é uma vez por que é ela, uma volta. questão mais técnica Exatamente, bicho, também. A porque gente vai vivenciando e pegando isso. esses nuances, né? Porque tem muita gente que acha assim que é só sair tocando a esmo, assim, né? E Que é um não é. estereótipo da Que é um percussão, né? estereótipo da percussão, que faz um floreio ali, faz, né? E a gente saber se impor também, eu acho que é muito importante, de demonstrar que a gente entende a linguagem musical, sacou? Para poder se comunicar melhor com os outros músicos, entender o que o músico tá exigindo de você, principalmente quando o trabalho tem direção musical, Uhum. né, cara? Eu acho que essa questão da leitura também, eu acho que é uma. Obviamente a gente não precisa aprender a ler partitura para tocar. Mas eu acho que hoje, como ferramenta de trabalho, bicho, ela é muito legal porque ela otimiza o tempo, Sim. otimiza a quantidade de ensaio, entendeu? Então, assim, um trampo que você vai fazer muitas vezes, que aqui em Brasília rola muito isso, né? O artista, poxa, gasta um tempão, uma grana, um sonho pra gravar um disco que ele consegue fazer no máximo 2 shows com a banda que gravou o disco. É, Porque só tem 2 lugares pra tocar, que é o Clube do Choro e depois talvez na Infino, entendeu? E É aí o isso, está trabalho morre dito. depois, né? É. Mas eu acho que aí, pro trabalho não ficar tão cansativo, o lance da partitura ajuda a gente a tornar 10 ensaios em 3, por exemplo, para um Sim. trabalho grande, ou até menos, trabalhando com os músicos corretos, assim, para aquela situação. Então, foram coisas que eu fui aprendendo durante a minha trajetória, assim, né? E hoje eu tento ser esse cara que eu já chego organizado, com tudo escrito do que eu vou tocar. Às vezes os moleques mesmo da nova geração às vezes riem de mim, né? Que eu tô ficando velho, bicho, com a cabeça cansada também, né? E às vezes eu toco em 5 ou mais trampos Eu diferentes entendo. e eu preciso escrever pra me orientar. E às vezes surge ideias também, né? Que você vai escutando as coisas e você É, cria você também em sai do ensaio cima. ali, não anotou, já era. Exatamente. E aí eu tenho tido essa felicidade. Eu acho que foi um caminho que foi muito legal pra mim, sabe? E tá Uhum. sempre. Eu gosto de ver meus amigos tocar, sabe? Hoje em dia eu não tenho muito mais tempo pra isso, né? Pô, tenho 2 filhas, tenho uma família, e o tempo que eu tenho mais livre eu tento me dedicar a ficar com a minha família e tal. Já estudar já me toma um tempo do caramba, a vida acadêmica, né? Sim. E mas estar nesse lugar, bicho, por exemplo, eu tava te vendo tocar sábado e você não me viu. Mas eu te vi tocando timbal, Sério? sacou? Que loucura. Aí eu não quis chamar a atenção ali, porque eu também... Depois eu tive que entrar pra ir lá pros camarins lá no Latinidades e reunir lá com a equipe, né? Mas eu gosto de ficar observando, sacou? De ver as pessoas, como é que a pessoa tá tocando. E eu sempre fui essa pessoa de, de de entender mesmo, bicho. A partir do momento que eu entendi, assim, a linguagem musical e aprendi a me comunicar com as pessoas, e as pessoas passaram a ter mais confiança, sacou? E a gente também aprender a tocar outros instrumentos além da percussão, Ah, com né? Um certeza. percussionista tocar uma bateria, por exemplo, o minimamente que for, É, chega num nível que não tem pra onde correr. pra gente até entender a linguagem, como é que é a linguagem, né? É, conversa, né? Tocar junto com bateria é muito diferente, assim, né? Tocar uma percuteria, montar um set diferente, Sim. né, bicho? É, E essa coisa de se autovalorizar mesmo na noite, bicho. Uma coisa que eu acho massa da noite, Hum. além da gente criar um vasto repertório, é sempre quando eu saio de casa pra tocar, bicho, eu saio com um objetivo. E quem me ensinou isso, cara, foi um cara lá do Riacho Fundo, chamado Denis Souza. Ele é um músico fenomenal, assim, bicho. Percussionista? Não, um guitarrista. Ele é muito instrumentista, na verdade. Não Uma conheço. primeira vez que eu vi ele tocando, ele tava tocando bateria e flauta ao mesmo tempo, só pra tu. E aí ele toca baixo pra caramba, toca guitarra. E eu tive a oportunidade de tocar com ele, ele e o Merê, que era do Forró Lunar, né? Uhum. A gente tocou num boteco em Itaguá, no DI. A gente tirava assim, bicho, 30, 40 conto na noite, assim, 60, mas tocar com o Denis foi uma escola. No qual ele me ensinou assim, bicho, ele chegava pra tocar no boteco com 3 guitarras, pô. Então, tipo assim, a gente ia tocar um repertório que tinha um momento que era anos 80, ele pegava aquela guitarra que tinha aquele som dos anos Entendi. 80. E aí, eu uma vez perguntei pra ele, bicho, por que, pô, o cachê é assim, é assado, e você... Eu falo, bicho, porque eu saí de casa com um objetivo. Se eu não vou ganhar dinheiro, eu vou estudar. É isso. Entendeu? Então, tipo assim, porque aí ele me deu o toque, assim, porque a noite ela te desensina, vamos dizer assim. Ela é uma escola também, Entendeu? né? É uma escola, obviamente, mas ela, pelo fato dela ser muito solta, você fica mal acostumado a não entender o que que é uma introdução, o que que é uma parte Só B, vai, né? o que que você só vai. E aí, quando você entra num trabalho que te exige isso, você fica perdidaço, Aí, é. entendeu? Aí ele falou, bicho, você... Então, assim, a noite, ao mesmo tempo que ela é uma faca de 2 gumes, assim, ela te ensina, mas ela também te tira coisas, Uhum. entendeu? Então, você já não tá mais nem aí pro timbre, pro groove da música.
Aí se eu chego aqui com o groove do meu baixo todo estudadinho, aí você chega com um bumbo nada a ver. Não dá. Entendeu? E a música original foi gravada daquele jeito porque aí ele é bem radical, assim, né? Então foram 6 meses ou quase um ano tocando com ele tirando tudo igual e exigindo da gente também tirar as coisas iguais. Então isso pra mim foi uma escola boa, entendeu? De Entendi. falar assim, pô, a gente tem que respeitar o trabalho dos outros. E a gente aprende tirando música dos outros, com a linguagem dos outros certeza. bateras, sacou? Não, tá Então acho louco. que é um universo, bicho, pra se estudar. Eu falei coisa pra caramba, assim, mas eu acho que é esse o lance que Cara, aconteceu comigo. mas acho que é isso que é bonito, Isma. Desculpa. O universo da percussão, ele é vasto, né? O universo da música é mais ainda, Sim. né? Pô, falar de sociedade é mais ainda. E são 3 campos, assim, né? Que eu te vejo como um cara que domina muito bem todos eles, né? Tá muito lúcido tratando de todos eles, né? Então, pra gente é um prazer enorme ter você aqui, né, no Pausa de Cocheia. Eu já posso dizer que é uma entrevista muito diferenciada. A gente entrou em pontos, assim, com densidades, assim, que eu acho que é importante a gente conversar e muitas vezes a gente não conversa, né? Então, eu te agradeço por compartilhar isso com a gente. Como eu te falei, você é um cara que eu aprendi a readmirar, né? Eu olhei assim, pô, que é muito a proposta que eu tento trazer aqui pro Pausa, tipo, pô, tá vendo aquele cara tocando ali? Ele não só toca, ele pensa, ele produz, ele fala, sabe? E que felicidade te ter aqui, de coração, cara. Pô, bicho, obrigado. Eu fico muito feliz. Eu já tava me perguntando, será que um dia o Lucas vai me chamar pra gente trocar uma ideia? Que eu acompanho, né? E eu vejo tanta gente legal passando por aqui e tal. E eu ficava me perguntando, será que esses caras não me consideram mais como percussa na cidade? O que tá rolando? Como não? Né? E eu fico feliz que é um trabalho importante também para nossa área, né? E eu acho que todos os percursos que passam por aqui devem falar isso para você. Principalmente numa cidade, bicho, como a nossa aqui, Brasília, que ela, pô, é uma cidade elitista, da qual a gente fica um pouco colocado de lado, assim, sacou? Tô falando nós enquanto percussionistas, né? Uhum. Que um dos meus grandes dilemas, bicho, que eu vou te falar, sem querer tomar muito tempo da palavra, é assim, a gente tem o Racionais com o Dr. Honoris Causa e tem o Milton Nascimento com o Dr. Honoris Causa, e a gente é a população que mais morre e é encarcerada no país, né? Como é que se explica isso? A gente tem a festa do Carnaval, que é uma das mais cabulosas do mundo, que é produzido pela comunidade negra, e a gente continua morrendo a rodo, sem nenhum respeito, sem nenhum, né? Os nossos instrumentos não tem respeito, né? Muitas vezes as pessoas olham, a gente tá tocando, qualquer pessoa chega lá e quer botar a mão, né, mano? Você não vê isso acontecendo em outros instrumentos, né? Não vê. E as pessoas têm essa falta de respeito com o nosso trabalho, como se a percussão fosse aquela coisa de auê, não é trabalho, é bagunça o tempo inteiro, né? A gente não tem culpa se a gente se diverte trabalhando, fazendo as coisas, né, bicho? Manipulando o som. Eu acho que um projeto como esse, ele ajuda a educar a sociedade mesmo. Né, de ela olhar diferente. Pô, esses caras trabalham, estudam pra caramba, igual um médico, bicho. Sim. A gente vive estudando o tempo inteiro, sacou? Se a gente não estudar, a gente tá fora do mercado, a gente não dá conta de certos trabalhos, entendeu? Então a gente tá tendo que se reformular, repensar o jeito de tocar, entendeu? Então eu sempre fico atento a essas questões, assim. Então acho que um podcast como esse que dá a oportunidade da gente falar, a forma como você carrega isso, eu acho que é um compromisso com a sua profissão também, com a sua parte enquanto educador, né? Faz parte desse processo, é um programa educativo também, né? Que eu acho que a sociedade precisa aprender a nos respeitar, bicho. Oh, que Quanto maravilha. profissão, né? Quanto arte, né? Entender que isso aqui faz parte da nossa construção enquanto sociedade, enquanto ser humano, né? Com certeza. Como você falou, isso faz parte de qualquer profissão, de qualquer realidade. A gente tem que pensar sobre essas coisas, assim, o tempo todo. Não adianta só ir atropelando, né? Todo o processo. Exatamente. Mas é isso, Isma. Que Valeu, maravilha. E acompanhe os próximos episódios, galera. Eu tô cada vez mais feliz com cada coisa que tá chegando aqui. E vamos nessa. É isso aí, gente. Valeu. Espero que vocês curtam. Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação: Lucas Ramalho. Produção executiva: Ana Noronha. Gestão de projeto: Carol Villa-Lobos. Assistentes de produção: Irene Chemin, Mariana Sobrinho e Lucas Tufas. Identidade visual: Felipe Conde. Trilha sonora original:
Lucas Ramalho e Fernando Jatobá. Apresentação: Lucas Ramalho, Ana Noronha. Elaboração de roteiros: Caminho do Som Consultoria, por Irene Chemin e Lucas Ramalho. O podcast Pausa de Cocheia foi gravado em Brasília, no estúdio Sapucaia Lab. Captação e tratamento de áudio: Dinho Lacerda. Decupagem e edição de áudio: Hélio Santana. Diretor de fotografia: Júnior Rosa. Captação de vídeo: Júnior Rosa, Heitor Lopes e Nila Oliveira. Edição de vídeo: Júnior Rosa e Heitor Lopes. Assessoria de imprensa: SCD Comunicação. Assessoria de publicidade: Eli Leite. Consultoras de acessibilidade: Carol Dias e Amanda Gomes. Intérpretes de Libras: Tati Elizabeth e Ana Júlia Gomes. Ministrantes da oficina O Coco Encontra o Jongo: Apoena Machado e Martinha do Coco. Monitor de cegos: Marcos do Espírito Santo. Operação de som das oficinas: Audiovic.